Vamos lá, pessoal, vamos resolver essa lista aqui. Desculpa a zoada aí dos vizinhos, os vizinhos não param, então a gente vai tentando resolver aqui da forma que dá, certo? O importante é fazer e vocês compreenderem. Questão número 1. O mapa ao lado representa um bairro de determinada cidade, no qual as flechas indicam o sentido das mãos do tráfego. Sabe-se que esse bairro foi planejado e que cada quadra representa na figura é um terreno quadrado, de lado igual a 200 metros. Considerando-se a largura das ruas, qual seria o tempo em minutos que um ônibus em velocidade constante e igual a 40 km por hora, partindo do ponto X, demoraria para chegar até o ponto Y. Então ele está aqui no ponto Y, né? Vamos usar a canetazinha aqui para fazer. Ele está aqui no ponto Y. Nesse ponto aqui. Quer dizer, ele está no ponto X e pretende chegar lá no ponto Y, certo? Ele vai percorrer quantos quilômetros? E a velocidade tem que ser 40 km por hora, certo? Então vamos ver aqui. Então cada quadrado é 200 metros. Então aqui ele percorreu 200, né? 200 metros. Mais 200. Mais 200. Já vou com 600, né? Mais 200, 800. Mais 200, 1000. Então ele percorreu aqui 1000 quilômetros. 1000 quilômetros não, 1000 metros. Só que esse 1000 metros equivale a quantos quilômetros? Aí a gente faz aquela tabelazinha lá. KM, HM, DAM, M, DM, CM e MM. De metros para quilômetros, ele vai voltar 1, 2, 3 casas decimais. Então a vírgula aqui, 1, 2, 3, vai lá para 1 e fica aqui como sendo 1 km. Então se ele partir do X até o Y, ele vai percorrer 1 km, certo? Aí vamos pensar no seguinte, vamos usar uma regrinha de 3. Como? Onde eu tenho velocidade, eu vou ter aqui tempo, quem ele quer saber, né? Tempo. Se ele percorrer aqui 40 km por hora, ele vai chegar em quantos minutos? Em 1 hora. 1 hora é a mesma coisa de ser quantos minutos? 60 minutos. Se for 1 km, quanto tempo ele vai gastar? X. Certo? Faça a setinha aqui para o X. E vamos pensar o seguinte. 40 km ele gastou 1 hora, 60 minutos. 1 km ele vai gastar mais ou menos? Menos. Então seta para o menor entre o 40 e o 1, o menor é 1. Então diretamente proporcional, agora é só resolver. 40 vezes x, 40x, igual a 60 vezes 1, 60. 40 multiplicando, vai passar dividindo. 60 dividido por 40. Corto os zeros aqui, ó. E vou dividir 6 para 4. Então 6 dividido para 4. Dá 1. 1 vezes 4, 4. 2. Não dá para dividir. Vírgula 0. 5 vezes 4, 20. Certo? Então ele vai gastar mais ou menos 1,5 minutos. X é igual a 1,5 minutos. Tranquilo? Respostinha aí, letra D. Vamos passar aqui para a próxima questão. O aquífero Guarani localiza-se no subterrâneo dos territórios da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, com extensão total de 1.200.000 quilômetros quadrados. Essa é a extensão total, certo? Dos quais 840 quilômetros quadrados estão no Brasil, 840 mil, né? Então, desse 1.200.000, que é total, vou botar aqui total. Esse aqui estão localizados no Brasil. O aquífero armazena cerca de 30.000 quilômetros cúbicos de água. Então esse aquífero armazena 30.000 quilômetros cúbicos de água. E é considerado um dos maiores do mundo. Na maioria das vezes em que são feitas referência à água, são usadas as unidades metros cúbico e litro.
Então, que unidade é essa? É assim, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, certo? Deixa eu ajeitar esse 3 aqui para não ficar feio. 1 metro cúbico, aqui é um 3, equivale a 1000 litros de água, certo? A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, divulgou, por exemplo, um novo reservatório cuja capacidade de armazenagem é de 20 milhões de litros. Então, lendo essa parte de novo, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo divulgou, por exemplo, um reservatório cuja capacidade de armazenagem é de 20 milhões de litros. A Companhia de São Paulo divulgou 20 milhões de litros, certo? Comparando as capacidade do aquífero Guarani, que a gente já viu aqui que é 30 mil quilômetros cúbicos de água, e desse novo reservatório, que é de 20 milhões de litros, a capacidade do aquífero Guanari é. Então vamos pensar aqui, 30 mil quilômetros cúbicos de água. Eu vou ter que transformar esse 30 mil quilômetros cúbicos de água em metros cúbicos. Então 30 mil quilômetros cúbicos, vou ter que transformar ele para metros cúbicos para depois ele ser transformado em litros, certo? Daí vamos para onde? Vamos lá para aquela tabelazinha. Qual é a tabela? K, H, DA, M, DM, CM e MM. O que é que vai mudar? O que é que vai mudar? Que agora ele vai estar em cúbico. Eu tenho um 3. Então, cada pulo para mim vai aumentar 3 casas. Cada pulo vão ser 3 zeros a mais, certo? Então, ele está aqui em quilômetro, né? Lá para metro. Então, pulei aqui, não é mais uma casa, são 3 casas. Então, 3 zeros, mais 3, 6 zeros, mais 3, 9 zeros. Então, esse número aqui vai ser representado assim, ó. 30 mil, né? Já tá 30 mil. E coloco 9 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ficou mais ou menos assim. Número extremamente grande. Só que isso aqui ele está em quê? Metros cúbicos. Vamos transformar isso para litros. 1 metro cúbico é 1000 litros. 2 metros cúbicos, 2000 litros, né? Se a gente pegar esse pensamento aqui, ó, 2 metros cúbicos, 2000 litros. Então, basta multiplicar um metro cúbico por 1000 para transformar ele em litros. Então, esse número aqui, para transformar para litros, ainda vamos multiplicar por 1000. Certo? Ele vai deixar de ser metros cúbicos aqui e vai transformar em litros. Então, vai ficar assim, ó. 30 mil mais os 9 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vezes 1000, vou acrescentar mais 3 zeros. Certo? Como ele pede para comparar, a gente vai ter que dividir esse valor aí por quem? Por 20 milhões. Certo? Então vamos dividir isso aqui por 20 milhões. 20 milhões é 20. Eu boto 3 zeros, 20 mil. Eu boto mais 3 zeros, 20 milhões. Corto os zeros aqui, ó. 1 e 1. 1 e 1. 1 e 1. 1. 1 e 1. 1 e 1. Foram 3, 6, 7. 3, 6, 7. Correto? E agora vamos fazer o quê? Vamos dividir isso aqui. Eu divido primeiro só o 30 aqui, ó. 30 dividido por 2. Eu vou ter 15. E quantos zeros? 3, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos transformar isso aqui em notação científica. Vai voltar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então isso aqui vai dar 1,5 vezes 10 elevado a 9. Beleza, pessoal? Nossa respostinha aí, letra E.
Vamos para a próxima questão. O quadro apresenta informações da área aproximada de cada bioma brasileiro. É comum em conversas informais ou mesmo em noticiários o uso de múltiplos da área de um campo de futebol. As medidas quais são? 120 metros por 90 metros, para auxiliar a visualização de áreas consideradas extensas. Nesse caso, qual é o número de campos de futebol correspondente à área aproximada do bioma pantanal? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos entender o que é que eles querem. Qual é o número de campos de futebol correspondente à área? Então, vamos calcular pela área, certo? Do campo de futebol, aproximada do bioma pantanal. Então, aproximada não vai dar exato, certo? Então, qual é a área aqui do campo de futebol? A área vai ser a multiplicação de um lado pelo outro, porque o campo de futebol ele é retângulo, né? Ele é retangular. Então, qual é a área? 120 vezes 90. Multiplicando isso aqui, vamos ter a área igual a quanto? A área igual a 108. 12 vezes 9 dá 108, certo? E coloco os dois zeros. Então, esse número aqui é 10.800 metros quadrados. Para saber quantos cabem dentro da área do Pantanal, vamos fazer o quê? Vamos dividir, certo? Pegar o tamanho do Pantanal e dividir pela quantidade de campo, pelo tamanho da área de campo de futebol. Vou ter a quantidade. Então, qual é o tamanho do Pantanal? É 150,355 quilômetros quadrados. Então, primeiro, vamos fazer essa transformação. Aí a gente vai usar o quê? Aquela tabelazinha lá, ó. km ao quadrado, hm ao quadrado. Ó, se é ao quadrado, o que é que vai acontecer? A cada pulinho não vai ser uma casa, serão duas casas, certo? Então tá em quilômetros quadrados, vou ter que transformar em metros. Então vai ser uma casa, então um pulinho vai contar como 2. Então foram 2, 4, 6. Vão dar 6 casas decimais o número do tamanho do Pantanal, quando transformar de quilômetros quadrados para metros, certo? 6 casas decimais, vai ficar assim, ó. 150, 355. Então vou mandar as 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou dividir isso aqui por quanto? Vou dividir isso aqui por 10.800, certo? Corta esse zerozinho aqui para ficar mais fácil. E vou dividir todo esse número aí por 108. Vamos fazer a divisão, certo? Vou pegar aqui o tamanho do Pantanal em metros quadrados e dividir aqui pela área, né? Lembrando aqui que já fizemos o corte desse zero, certo? E eu trouxe para cá para ver se eu consigo espaço para efetuar a divisão. Então pego 150 dividido por 108, eu vou ter 1. 1 vezes 108, 108. Subtraio aqui, eu vou encontrar 10 tirando 8, dá 2, 4. Com 42, desceu 3. 423 dividido por 108, eu vou conseguir aqui o mais próximo sendo 3. 3 vezes 108, 324. Subtraio, vou encontrar 99. 99 não dá para dividir, eu desço 5, né? 995 dividido para 108, mais próximo é 9. 9 vezes 108, eu vou ter 972. Subtraindo aqui, eu vou ter 3, vou ter 2 e 0. 23, eu vou descer o outro 5. Ficou 235 dividido por 108. 235, mais próximo aqui é 2. 2 vezes 108 vai dar 216. Quando eu subtrair, eu vou encontrar 9
Vou encontrar 1 e 0. 190, vou descer o primeiro zero aqui, certo? 190 divididos por 108 mais próximo aqui é 1. 1 vezes 108, 108. Quando eu subtrair aqui, eu vou ter 2, vou ter 7 e 0. 72. 72 não, né? Só botar um pouquinho aqui. Quando pega emprestado, vira 10, menos 8, 2. Aqui ficou um 8. 82. Tem que ter cuidado nessas divisões. 82 não dá para dividir. Puxa o outro zero. 820. 820 dividido para 108. O mais próximo vai ser 7. 7 vezes 8, 56. 756. Quando eu subtrair aqui, ó, vai dar 4. 11 emprestado, tirando 5. Vou encontrar 6 e 0. 64 não dá para dividir. Vou descer o próximo zero. 640 dividido por 108. O mais próximo vai ser 5. 5 vezes 108 vai dar 540. Se 100 não dá para dividir, vou descer o próximo zero, certo? Vem para cá. 1000 dividido por 108, mais próximo é 9. 9 vezes 108 vai dar 972. Vai ter um resto, o número que eu tenho é esse aqui, ó. 1, 3, 9, 2, 1, 7, 5, 9. 3 casas decimais, 3 casas decimais. Olhando esse número aqui, ó, qual é o mais próximo que eu tenho dele? Eu tenho o número sendo 13.921.759. Qual é o número mais próximo que eu tenho aqui dele? O mais próximo que eu vou ter é a letra E, certo? Como é 13 milhões, aqui eu tenho 14 milhões, na letra D eu tenho 1 milhão, na letra C 140 mil, na letra B 14 mil, na letra A 1.400. Então o mais próximo aqui é a letra E, 14 milhões. Você viu a necessidade de saber dividir? Então essa divisão vocês têm que praticar, certo? Você vai olhar agora, vai ver que vai ter que fazer essa divisão. Então, novamente, sozinho, tente fazer essa divisão aí, certo? Quando você começar a praticar, vai melhorando. Questão 4. Vamos fazer a questão 4 agora, que diz o seguinte. Existe uma cartilagem entre os ossos que vai crescendo e se calcificando, desde a infância até a idade adulta. No fim da puberdade, os hormônios sexuais, testosterona e estrógeno, fazem com que essas extremidades ósseas, epífise, se fechem e o crescimento seja interrompido. Assim, quanto maior a área não calcificada entre os ossos, mais a criança poderá crescer ainda. A expectativa é que durante os 4 ou 5 anos da puberdade, um garoto ganhe de 27 a 30 centímetros. De acordo com essas informações, um garoto que inicia a puberdade com 1,45 metros de altura poderá chegar ao final dessa fase com uma altura. Aí eu tenho as alternativas. Então vamos aqui. Esse valor está em metros. Calma. Esse valor aqui está em metros. Esse valor aqui está em centímetros. Então, como vamos fazer aqui? Eu vou ter que transformar tudo ou para metro ou para centímetro. Como minhas alternativas aqui estão em metros, eu vou fazer o quê? Eu vou transformar o que está em centímetro para metro. Então, como vou fazer? A tabelazinha km, hm, DAM, M, DM, CM e MM. Está ao quadrado? Está em cúbicos? Não, certo? Então o que é que vamos fazer aqui? Vou pegar o que está em centímetro e para metro só pulando uma casa, né? Se tivesse ao quadrado com 2,
iria pular 2 casas. Se tiver só o cubo, ia pular 3 casas. Então 30 centímetros para metro, vai voltar 1, 2 casas decimais. Então o 30 aqui, ó, a vírgula que está aqui, vai voltar 1, 2, vai ficar assim. Coloco um 0, vai ficar 0,30 metros. Eu vou somar isso com quem? Eu vou somar com a altura que o garoto está agora. Qual a altura? 1,45. Então vai ficar assim, 1,45 mais 0,30. Somando 5, 7,1. Então a altura aqui, ó, 1,75 metros. Nossa alternativa, letra E. Danado para sair, não foi nessa lista? Questão 5. A bula de um antibiótico infantil, fabricado na forma de xarope, recomenda que sejam ministrados diariamente, no máximo 500 mg desse medicamento para cada quilograma de massa do paciente. Um pediatra prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico para ser ministrada diariamente a uma criança de 20 kg pelo período de 5 dias. Esse medicamento pode ser comprado em frasco de 10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml. Então vamos olhar os dados aqui. No máximo 500 mg desse medicamento para cada quilograma de massa do paciente, certo? Então o pediatra prescreveu, quase não sai, a dosagem máxima desse antibiótico. Então se ele prescreveu a dosagem máxima, entende-se que ele prescreveu quantos miligramas? 500 miligramas para cada quilograma. Então vamos descobrir a quilograma do paciente, certo? A criança ela tinha quantos quilogramas? 20 quilogramas. O período foi de quantos dias? 5 dias. Esse medicamento pode ser comprado em frasco de quantos ml? 10, 50, 100, 250, 500. Continuando. Os pais dessa criança decidiram comprar a quantidade exata de medicamento que precisará ser ministrada no tratamento, evitando a sobra de medicamento. Considerando que 1 grama desse medicamento ocupe um volume de 1 centímetro cúbico, a capacidade do frasco em milímetros que esses pais deverão comprar é. Então vamos pensar comigo aqui. Primeira coisa, vamos saber quantas miligramas, né, do remédio vai ser utilizado aí nesse período. Então, ele vai para cada quilograma do paciente, ele vai, o medicamento vai suportar no máximo 500 miligramas, né? Para cada quilograma. Então, vou ter 500 miligramas vezes o peso do paciente. Qual o peso do paciente? A massa do paciente. 20 quilogramas, certo? No período de quantos dias? 5 dias. Então, isso aqui vai trazer para mim a quantidade de miligramas que esse paciente vai absorver durante esses dias. Então, vou multiplicar aqui 5 vezes 2, 10, vezes 5, 50. Os dois zeros não participaram. Então, vou ter aqui 5 vezes 2, 10, 10 vezes 5, 50. Faltou outro zero, né? 3 zeros. Então, vou ter aqui 50.000 miligramas. A capacidade de absorção do remédio que o paciente pode, né? A quantidade dependendo da massa dele, certo? Então, isso aí que ele vai tomar. Só que o seguinte, eu vou ter que transformar isso aí em quê? Em volumes para saber a quantidade do remédio que ele vai tomar exatamente. O que é que eu vou olhar aqui? Eu sei que a cada 1 grama ele vai dar em torno de 1 centímetro cúbico. E a tabela que eu tenho lá, que é em quilômetros, ela pode ser feita em gramas, certo? Como assim? Olha aqui, eu tenho a tabela KM, HM, DAM,
M, DM, CM e MM. E ela em gramas vai ser como? KG, HG, DAG, G, DG, CG e MG, certo? O que é que vamos fazer agora? Transformar de miligramas para gramas. Para sair de miligramas para gramas, ele vai fazer o quê? Voltar as casas decimais. Vai voltar daqui, ó, uma casa, duas casas, três casas. Então, a vírgula que está aqui vai voltar três casas. 1, 2, 3. Então, isso aqui vai dar igual a 50 gramas, certo? Só que esses 50 gramas, o que é que vai acontecer? A cada grama é a mesma coisa de ser 1 centímetro cúbico. Então, eu vou transformar esses 50 gramas aqui, ó. É a mesma coisa de ser 50 centímetros cúbicos, certo? E esses centímetros cúbicos, eu vou ter que transformar ele em quê? Em ml, não é, ó? Eu vou ter que transformar ele em ml. Só quais são as relações que eu tenho aqui de litros, quilolitros, essa parte aqui? É o seguinte, eu sei que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Outra informação para você, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, se eu transformar 1 decímetro cúbico em litro, 50 centímetros cúbicos em litros, ele vai ficar numa quantidade de litros. Se eu transformar esses centímetros cúbicos, em decímetros cúbicos, vai ser o valor em litros. Como é que eu vou fazer essa transformação? Vai ser o seguinte, 50 centímetros cúbicos para vir para decímetros cúbicos, se aqui for um 3, ó, 3, 3, 3, 3, 3. Se ele está aqui em centímetros cúbicos e for para decímetros cúbicos, vai pular uma casa que é referente a 3, porque está elevado a 3. Então ele vai voltar 3 casas decimais. Vai ficar assim, ó. 1, 2, 3. Vai ser igual a 0,05 decímetros cúbicos. E esse decímetros cúbico aqui, olha para esse lado aqui onde eu estou riscando, não equivale a 1 litro a cada decímetros cúbico. Então a gente só vai trocar esse DM3 aqui por litro. A mesma coisa, 0,05 litros. Só que a resposta não está em litros. A resposta tem que ser em quê? Em ml. E como é que a gente faz para transformar? Essa tabelazinha que fizemos aqui. Em metros, em gramas, ela pode ser também em litros. Como? Deixa eu ajeitar isso aqui. Como é que ela pode ser em litros? A gente troca esse M por L. Se a gente trocar esse M por L, nós temos ela assim, ó. HL, DAL, L, DL, CL e L, certo? Se está em litros aqui, ó, e eu quero ir lá para mililitros, ml. Então tá aqui, vai 1, 2, 3 casas decimais. Então vai andar 3 casas decimais nessa direção aí. Então aqui, ó, vai ficar, vamos andar as 3 casas. 1, 2, e vou acrescentar mais umas 3, então vai ficar 50 ml. Vou aqui 50 ml. Pessoal, pode acontecer o seguinte, você dizer: professor, eu consegui de outra forma, mais simples. Acontece. Eu estou tentando fazer aqui de uma forma que você consiga compreender, certo? Aquele que tem a maior dificuldade consiga compreender. Se você consegue chegar na resposta da forma correta e mais rápido, utilize ela. Porque a questão vai ser ganhar tempo. De início, como a gente está aprendendo o conteúdo, vai mais passo a passo, mas depois a gente vai ter que agilizar essas resoluções, certo? Vamos lá, questão 6. Um mecânico de uma equipe de corrida
Necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros. Distância A entre os eixos, então esse A aqui, entre os eixos dianteiro e traseiro, e a distância B entre o solo e o encosto do piloto. E ele quer que a resposta obtida seja em metros. O que é que vamos fazer? Transformar tudo para metros. Toda questão que você pegar, faça essa tabela, que o ato de você repetir essa tabela vai fazer com que você não esqueça, certo? Então vamos fazer a transformação. 160 centímetros para metro, vai voltar 1, 2. Então aqui, ó, 1, 2, 1,6 metros. E no outro, vai voltar 1, 2, 3. Então vai voltar 1, 2, 3, 2,3 metros. Então, como resposta, temos quem? Nossa resposta, letra B. Certo? Questão 6 foi bem tranquila. São todas questões do Enem, viu, pessoal? E questão 7, que diz o seguinte: as exportações de soja do Brasil totalizaram 4,129 milhões de toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011. Embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. A quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil ao mês de julho de 2012 foi de... Então vamos aqui. Primeira coisa, vamos escrever esse número, prestando atenção que ele está em toneladas, certo? 4,129 milhões, vai ficar assim, ó. 29, certo? Ó, se eu voltar as casas decimais já aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou ter aqui 10 elevado a sexta, ó. Aí eu vou e marco e erro a questão, certo? Mas o que vamos fazer aqui? Ele vai voltar aqui. Ele vai ter que colocar o toneladas. Então, para colocar o toneladas, eu tenho que entender que uma tonelada equivale a quantos quilos? Uma tonelada equivale a 1000 quilogramas, certo? E ele quer a resposta em que? Quilogramas. Então, vou acrescentar aqui mais 3 zeros. Acrescentando, aí vamos fazer o que agora? Colocar em notação científica. Vai voltar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 4,129 vezes 10 elevado a 9. Nossa resposta é a letra C. Beleza, pessoal? Pessoal, terminamos a primeira lista, certo? Nem sempre as respostas vão estar em vídeo. Algumas serão só foto das soluções, mas vamos nos organizar para irmos estudando, certo? Valeu, até a próxima.